Fala, beginner, seja muito bem-vindo ao Front Beginner. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e hoje a gente está aqui para falar sobre TypeScript e aí vai ser um assunto top. Hoje vocês vão dominar todos os conceitos básicos do TypeScript e vão sair daqui, galera. Sim, pessoal, prontos para desafios aí já que tem TypeScript. Eu tenho fé que vocês vão sair prontos, tá? Antes de mais nada, antes da gente começar, coisas básicas que vocês precisam saber. Link na descrição da nossa newsletter e do nosso grupo do Telegram, tá bom? Lá a gente pode discutir as aulas e bater um papo. Se você ainda não segue a gente no nosso Instagram, por favor, pessoal, segue no Instagram Front Beginners. Lá é muito fácil de vocês conversarem comigo, de responderem perguntas e perguntarem o que vocês também têm dúvida e eu trazer uma resposta para vocês, tá? Mas vamos lá para nossa aula. Beginners, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre TypeScript. Algumas pessoas aí têm deixado no comentário, né, se ia ter aula sobre TypeScript ou não, e eu achei válido passar aqui alguns fundamentos básicos do TypeScript, porque em algumas aulas eu estou usando, nos projetos mais avançados ali para frente a gente vai acabar utilizando também, então hoje eu vou trazer aqui um panorama geral, depois posso trazer algumas coisas específicas do TypeScript também que eu acho que vale a pena vocês saberem. Hoje a gente vai fazer um overview de tudo que você precisaria saber para começar a trabalhar com TypeScript em, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, vamos tentar aqui fazer esse milagre, mas a gente vai aprender bastante coisa. Eu vou só criar uma pasta, porque agora a gente não vai precisar iniciar nenhum projeto hoje, tá, pessoal? Então eu vou só criar uma pasta aqui, TypeScript tutorial. Ok? E vou abrir ela, vou navegar para ela aqui, TypeScript tutorial, e vou abrir ela no VS Code, tá? Show! Estou aqui então. Tá com nossa pasta aberta, eu vou criar um arquivo aqui, index.js. Por enquanto vai ser JS, tá, pessoal? E aí agora aqui nesse index.js eu vou fazer algumas coisas. Vou criar uma const aqui, por exemplo, my name, Jorge, ou melhor, né? My channel, igual a Jorge. Igual a Jorge não, né? Igual a Front Beginners. É muito amor próprio, galera. E vou criar aqui agora uma outra const, is 20k, porque a gente já bateu 20k. Show, batemos 20k, beleza? Agora aqui, pessoal, a gente pode fazer algumas coisas, olha só, que o JavaScript vai permitir para a gente. Por exemplo, is20k mais igual a myChannel, certo? Console.log. Eu escrevi o K minúsculo, né? Por isso que ele está dando um erro ali. Aqui também. E aqui vai ter que ser let, né, pessoal? Senão ele não vai deixar eu criar uma nova letra aqui. Agora eu vou abrir meu terminal aqui, mas antes quero falar alguma coisa com vocês. O que vocês acham que vai dar nesse console log? O que vocês acham? Vai dar um erro? Vai imprimir alguma coisa? Não vai? Qual que é a opinião de vocês sobre isso daqui? É importante vocês lembrarem que a gente está aqui com o JavaScript, né? E eu vou explicar algumas coisas. O TypeScript, ele é uma ferramenta que para a gente ajuda muito porque ele vai nos dar erros, nos vai mostrar erros na fase em que a gente ainda está escrevendo o código, né? E não na fase de execução, como por exemplo é aí o JavaScript. O JavaScript só vai dar um erro, vai mostrar um erro para a gente quando já estiver rodando o nosso site. Então a gente vai ver o erro lá no console log. O TypeScript ele entra para nos ajudar a perceber o erro antes que ele chegue aí para a compilação, né? Então por isso que é importante a gente aprender a usar o TypeScript e aprender a tipar as coisas. E aí aqui agora com essa dica pode ser que vocês já saibam o que vai sair nesse console, né? Eu vou dar aqui ó, um node index.js e olha lá, aconteceu o que a gente temia. True Front Beginners. Ele transformou esse true numa string. E sim, pessoal, ele somou, ele fez aqui uma concatenação com o nosso Front Beginners e apareceu aqui True Front Beginners. Então, se a gente estivesse rodando um sistema, isso aqui seria um problema, né? Obviamente que ninguém iria somar aqui uma variável booleana com uma string, mas pode acontecer na prática, porque às vezes você não sabe ali o que aconteceu, da onde aquela variável está vindo de um back-end e por acaso você acabou não vendo o que ela era, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Por algum motivo aquela variável pode sofrer uma variação e mudar para um booleano em algum momento, algo que era uma string, e a gente tem algo assim bem ruim para nossa aplicação, né? Quando a gente usa o TypeScript, a gente vai precisar instalar algumas coisas aqui agora, então eu vou dar, primeiro eu vou dar um yarn init aqui, para ele iniciar um projeto aqui, tá? Devia ter dado com tudo Y, né?
para ele não precisar ficar dando isso daqui. E aí aqui, pessoal, depois que eu dei esse yarn init, vou dar um clear aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Dei um yarn init e agora eu vou dar um yarn add TypeScript para a gente adicionar o TypeScript, né? Mas vou dar aqui com "-d" para instalar na versão de desenvolvedor. Se a gente ver aqui, ó, já instalou Dev Dependencies TypeScript, ok. E mais que a gente vai precisar aqui, yarn add TS Node, para a gente conseguir rodar, né, o Node aqui, para ele comprar na hora que ele compilar aqui também para a gente. Então, TS Node "-d" também, acho que eu escrevi o "-d" junto ali, né, foi. "-d" também como desenvolvedor. Show de bola. Package.json, tá aqui o TS Node instalado. E agora a gente tem que dar aqui um npx tsc, que é o TypeScript -- init, para ele configurar aqui um arquivo de TypeScript, tá? Aí aqui você pode ver que ele tem um monte de coisa de TypeScript e a gente só precisa, na verdade, aqui, pessoal, que uma coisa seja true, que é esse aqui, quer ver, ó? Isso, strict true, tá? Então, se vocês procurar aqui em algum lugar, ele vai estar aqui, ó, strict true, funcionando, ok? Beleza. Isso aqui que a gente acabou de fazer, pessoal, apesar de ser alguma coisa que talvez vocês nunca tenham visto, a gente acabou de configurar um projeto em TypeScript. Quando a gente cria um projeto usando o Vite, por exemplo, e a gente escolhe tsconfig, ele faz essas configurações por trás dos planos, né? Um script executa todas essas instalações por detrás do plano. Então, assim, conforme vocês vão avançando na carreira de vocês, vocês vão tendo mais curiosidade e aprendendo essas coisas também. Tá dando um errinho aqui porque a gente ainda não tem nenhum arquivo TypeScript aqui, tá? Então, eu vou mudar agora o nome desse aqui para TS. E agora sim a gente tem um arquivo TypeScript. Quando a gente fez isso, automaticamente vocês perceberam alguma diferença aqui? Olha só, pessoal. Esse cara aqui, agora, né, ele está dando um erro. Exatamente, pessoal. Está dando um erro. E por que está dando um erro? Olha só, agora a gente consegue passar o mouse em cima e ter algumas informações. Essa informação vem do TypeScript, né? Porque antes a gente não tinha esse erro. E olha lá, ele está dizendo que o tipo string não é assignable para o tipo booleano, né? Então a gente não pode aqui, ó, assinar um tipo string para o tipo booleano. E aí a gente precisa resolver nosso problema, né? Então aqui a gente já viu que a gente tem um erro e a gente nem compilaria isso daqui. Vamos tentar compilar? A gente roda aqui, ó, com o npx tsnode index.ts, tá? Agora a gente tem que rodar dessa forma. Com o Node não vai dar mais, porque precisa compilar antes. E olha lá, ele deu um erro pra gente, ó. E aí ele fala aqui, ó, o tipo string não é assinável para o tipo booleano, mostra para onde a gente está o erro, mostra a linha do erro. É bem importante vocês saberem ler erros, pessoal, ó. Linha 4 do arquivo index.tsx tem um erro, e tá aqui, ó, o erro. E a gente agora precisa aqui fazer algumas coisas para alterar esse erro, né? Nesse caso aqui não tem muito o que fazer, né? Então eu vou concatenar aqui myChannel com uma nova string aqui, para daí vai dar certo, né? Colocar aqui, por exemplo, myChannel. Não sei se é assim que escreve, tá? Mas provavelmente é have, né? Não é is. For beginners, have 20k followers. Ok? Salvamos isso aqui. Agora a gente dá um console log nesse cara. Se a gente vir aqui, vou dar um clear. E vou rodar de novo, ó. npx tsnode index.ts. Agora sim, né? Front beginners have 20k followers. Faltou um espaço aqui, né? Para ele ficar mais bonitinho. Ou é has. Acho que é has, né? Porque a gente é ele. My beginner has 20k followers. Ok? Beleza, pessoal. Agora, a gente aqui vai aprender um pouquinho sobre alguns tipos do TypeScript, tá? Algumas coisas aí que a gente pode estar utilizando como tipo. O myChannel, como vocês podem ver, ó, quando você passa o mouse em cima, você já vê que ele é uma string. O is20k, você passa aqui, ó, 20k, você vê que é um booleano. Aqui a gente passar, ó, ele está dizendo que vai ser uma string. E aqui vai ser uma string. O que acontece, pessoal? Nosso TypeScript, por inferência, ele é inteligente, tá? O TypeScript é inteligente, então, por inferência, ele já tipa algumas coisas. Por exemplo, aqui já está tipado como uma string. Mas eu também posso vir e tipar as coisas como eu quero, ou da maneira que eu espero que fosse. Por exemplo, se eu tipasse isso aqui como um boolean, ó, e como que a gente faz para tipar? Depois do nome da constante, a gente passa 2 pontos, e vou passar aqui como boolean. Quando a gente faz isso daqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, type string is not assignable to type boolean. O que ele acabou de dizer?
E se isso daqui é um booleano, eu não posso estar recebendo front beginners. Não posso. Por quê? Porque front beginners não é um booleano. Então, eu posso passar aqui string só para ele não reclamar. Como que a gente tiparia esse aqui? Mesma coisa, né? Boolean. Olha lá. E aí ele não vai reclamar ali pra gente. Mas, normalmente esse tipo de tipagem aqui a gente não faz porque ela já vem por inferência, como a gente acabou de comentar. Ela já vem automaticamente quando a gente declara aqui que vai ser uma string, quando a gente declara aqui que vai ser um true. E quais são as outras, quais são os outros aqui tipos que a gente tem aí para usar dentro do TypeScript? Bom, a gente tem também, por exemplo, const number. Vou utilizar aqui outra coisa, né? Só num, porque a gente vai colocar aqui o number. Então, a gente tem aqui, ó, que const num é igual a 10, mas isso aqui é do tipo number, ok? Ó, pode ver que ele não reclamou. Se eu colocasse aqui string, ele ia reclamar, ó. Type number is not assignable to type string, ok? Então, tem que ser number. A gente também tem o tipo regex, que não é tão utilizado assim, mas às vezes acaba utilizando. Para quem não sabe, o regex, a gente comentou em uma das aulas, né? São essas duas barrinhas aqui, ó. E aí a gente tem alguma coisa dentro dela. Quando a gente faz essas duas barrinhas, a gente está trabalhando com regex. E aí a gente também tipa isso aqui como regexp. Essa é a tipagem, ó. Se você passar o mouse em cima, você vai ver que é regexp. Vou tirar aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele já ali por inferência, ele sabe que é um regex. E tem alguns outros aqui, quando a gente está trabalhando com arrays, por exemplo, né? Então, se eu criar aqui, por exemplo, const array, array 1 aqui, o nosso array 1. Vou pegar o myChannel aqui, dar um Ctrl C aqui, fazer um split dele para transformar ele num array aqui, ó. Então, agora a gente tem aqui um array. Olha lá, só que é um array de strings, né? Porque o que a gente tem aqui seria mais ou menos isso daqui, né, pessoal? Para quem não entendeu o que eu fiz aqui, seria F, daí teria R, daí teria O. Isso aqui tá tudo entre aspas, tá, pessoal? Assim, ó. Mas eu não vou colocar aqui porque dá muito trabalho. Então, a gente teria basicamente esse array aqui de strings, um array de strings. Ok, a gente poderia também ter um array de numbers. E olha só, por inferência, ele já sabe que é um array de numbers. Por inferência, ele já sabe que é um array de strings. Vocês viram como que declara? Olha ali como ele está declarando. Então, se a gente tivesse declarar, seria aqui, dois pontos, string, um array. E aqui seria a mesma coisa, né? Dois pontos, number, array. Opa, array, ó. Eu ia escrever array. Isso aqui a gente declara assim. O array tem uma particularidade que a gente pode declarar ele de um outro jeito. E às vezes é mais fácil a gente utilizar assim, que é dizer que ele é um array, e aí passar esses carinhas aqui, ó. Esse carinha aqui, pessoal, a gente chama de generics. Ele é mais ou menos como se fosse uma função, e é como se fosse aqui dentro a gente passasse propriedades, né? Como se a gente tivesse uma function aqui, e a gente tem aqui function n, qualquer coisa, e aí aqui dentro a gente tem, né? Era mais ou menos isso aqui, ó. E aí aqui dentro a gente tem essa propriedade. Entendam mais ou menos como isso, por enquanto, que vai ficar mais fácil, tá? E aí aqui dentro a gente passa qual que é a propriedade aqui, né? Qual que é o tipo desse array. Porque ele é um array de number. Olha só. Agora a gente sabe que ele é, olha lá, um array de number da mesma forma. Por que a gente utiliza isso daqui, pessoal? Por que a gente utiliza generics? Principalmente um dos motivos aí que a gente vai utilizar generics, né? Vamos se considerar que o nosso array, ele é um array de numbers, ok? Mas a gente vai adicionar aqui uma letra. Ó, você pode ver que está dando erro. Está dizendo que o tipo string não é assinável para o tipo number, né? Porque esse array é um array de number, a gente está dizendo ele aqui. Mas, galera, quem manda no código somos nós, né? Então, é a gente que escolhe o que a gente quer fazer com o código e não o TypeScript. O TypeScript, ele vai ser inteligente até algum momento, mas em alguns momentos você vai precisar explicar para ele o que você quer fazer. Então, nesse caso, a gente pode sim ter um array com letras e números, totalmente normal. Como a gente faria para dizer para ele aqui, ó, que ele pode receber números e letras? E strings, né? A gente passaria aqui um pipe, que é esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho significa, no TypeScript, ele significa ou, e a gente passaria aqui, por exemplo, string. E olha lá, a gente agora não tem mais o erro, e a gente está tendo aqui, ó, string e number, um array, que pode ter string ou pode ter number.
ok? É para isso que a gente, por exemplo, essa é uma das funções que a gente utiliza dessa forma que a gente utiliza generics, tá? Tem outras formas e nem sempre você precisa utilizar generics também para dizer que é string ou number. Por exemplo, aqui, ó, no myChannel, né? Se a gente quisesse colocar aqui que ele pode ser booleano, a gente faria o quê? Pipe boolean. Agora o myChannel, ele é string ou booleano. Se a gente colocar aqui, por exemplo, true, ele não vai dar erro, né? Ele deu erro aqui, porque a gente aqui não pode fazer split de booleano, e isso é muito legal. Olha só o que aconteceu. Quando eu mudei para true, mesmo eu permitindo que ele fosse booleano, em alguns lugares ele já deu erro. Ele está falando o que aqui? Que eu não posso somar o booleano com essa string, ok, a gente sabe disso. E aqui ele está falando o quê? Que não existe split de boolean, né? A gente só consegue fazer um split de uma string. Entenderam, pessoal? Então, vou voltar aqui só para não ter mais os erros. É por isso que a gente usa o TypeScript. Esse exemplo aqui nem foi de propósito, mas foi muito legal para vocês verem como o TypeScript é maravilhoso e fantástico. Outro uso muito importante e um dos que a gente mais utiliza aqui, vocês viram a gente criando interfaces em algumas aulas e algumas pessoas ficaram em dúvidas do que era uma interface. Então, a gente vai criar agora um objeto. Const objeto é igual a name Jorge. Aí a gente coloca aqui role developer. E a gente vai colocar aqui isAdmin true, true. Age 32. Tô velho já, viu, pessoal? Olha só. Então, a gente tem um objeto aqui. Se eu passar o mouse em cima, o que vocês acham? Vocês acham que o TypeScript consegue ler isso aqui e fazer por inferência? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só. Mistério. Ele lê, pessoal. Ele fez por inferência. Meu name é uma string. Role é uma string. Isadmin um boolean e age um number. Ele conseguiu fazer. Mas a gente consegue tipar isso daqui também. E como a gente tipa um objeto? A gente abre um objeto e vai colocar name igual a string. E a gente vai colocar aqui role. Aqui acho que não precisa de vírgula, tá? Role igual a string. Isadmin igual a boolean. E o último ali era age, né? Igual a number. Ó, parou de reclamar, né? Vocês notaram uma coisa que quando eu estava escrevendo aqui começou a ficar vermelho? Olha só, vou tirar o age para vocês verem. Por quê, pessoal? Porque quando eu declaro o que vai ser a tipagem, o TypeScript já não faz mais por inferência. Ele vai seguir o que eu declarei. O que eu declaro tem preferência, obviamente, sobre a inferência do TypeScript, sobre a inteligência do TypeScript, né? Então, nesse momento, eu estou dizendo que o objeto não tem age. Que o objeto tem só name, role e isAdmin. E quando a gente passa aqui, ó, ele vai dizer pra gente, ó, o type name string, role string, isAdmin true, age number, is not assignable to type, name string, role string, isAdmin boolean. Ou seja, pessoal, tá faltando uma propriedade. E ele até fala aqui, né, ó, object leader may only specify no properties and age does not exist. A idade não existe no tipo, e aí ele dá aqui o nosso tipo, né, que é tudo isso daqui. Tá, vamos resolver isso aqui colocando age aqui como 32. Ok? Show de bola. Parou de reclamar, a gente tem aqui, ó, agora a nossa ali, name, role, isAdmin e age. O que acontece aqui, pessoal, é que agora vem aqui uma coisa que vocês precisam entender. Estão vendo que eu tipei tudo isso daqui? E é muita coisa, né? Imagina se tivesse aqui, sei lá, 20 coisas aqui dentro desse objeto. A gente ia ter que escrever 20 vezes isso daqui para todos, né? Aqui não é number. O que acontece é que a gente existe uma forma de simplificar isso daqui. A gente consegue simplificar. Lembra quando a gente tem uma função, uma function, e a gente, sei lá, function exemplo. Example. E aí aqui dentro a gente recebe algumas coisas, tipo, a gente recebe um objeto, a gente recebe isso aqui, ó. Melhor, vamos fazer assim, ó. A gente recebe name, deixa eu só colocar aqui uma chave para ela parar de reclamar. A gente recebe name, a gente recebe role, a gente recebe admin, a gente recebe age, ok? Ó, nossa função exemplo recebe essas coisas. A gente já trabalhou isso aqui em classe. E aí a gente teria que tipar isso aqui. E a gente tipa lá usando uma interface que é tipo a exemplo props, né? A gente cria lá uma interface. Uma interface nada mais é
do que a tipagem desse objeto. Então, a gente pode fazer aqui, ó, isso assim, em termos bem genéricos aqui, para vocês entenderem nesse primeiro momento, tá, pessoal? Porque a gente pode usar interface, a gente pode usar typing, mas enfim, vamos usar interface aqui nesse momento. Olha só, vou criar uma interface, que nesse caso aqui vai ser a objeto props, ou pode ser o exemplo props, aqui não tem problema, para ele parar de reclamar. E aí aqui dentro, agora a gente vai copiar tudo isso aqui, ó, name, role, isadmin, né? Por quê? É o mesmo que está aqui, ó, tá? Por isso que eu estou copiando, name, role, isadmin e age. Vou passar aqui. Olha só, a partir do momento que eu fiz isso, pode ver que ele já parou de reclamar aqui, né? Já parou de reclamar aqui. Olha lá, se eu tirar o age daqui, vai reclamar. Vai dizer que, olha lá, ó, age does not exist on type exemplo props. O que mudou pra gente aqui? Antes, ele falava que não existia no tipo chaves e escrevia um monte de coisa, né? Não ficava ruim de ler. Agora a gente tem exemplo props. E aí, se a gente não sabe quem é exemplo props, a gente vai aqui, ó, pum, tá lá exemplo props, né? Ctrl, pessoal, Ctrl clique navega para as coisas, ó. Ctrl clique ele vai para onde está a função. Ó, se a gente clicar aqui, ó, ele vai abrir aonde está as coisas de array explicando. É assim. Quer saber mais sobre o split, ó, mesma coisa. Ctrl, no meu aqui é command, né? Mas acho que no Windows é Ctrl. Ok, vou voltar aqui com o nosso age para a gente não ter mais esse erro. E o que a gente pode fazer agora também, por exemplo, nesse caso que o nosso objeto tem as mesmas características, né? A gente pode apagar isso daqui, ó. Apagar, a gente não precisa declarar dessa forma. Só que olha só, quando a gente passar o mouse, tá dizendo pra gente name, role, isadmin e age, certo? Agora eu vou utilizar o exemplo props. Quando eu passar o mouse, ele vai dizer que é do tipo exemplo props. Ele não diz mais que é nome, role, isadmin e age, né? Mas é, no fundo ainda é. Só que você vai agora precisar, às vezes ali, ó, passar aqui o mouse em cima do exemplo props e não mais do objeto. Porque o objeto é exemplo props. E o exemplo props, que é uma interface, né, é desse tipo aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, porque isso aqui realmente é importante. Outra coisa que é importante vocês saberem aqui é que existe um símbolo, pessoal, que a gente usa quando a gente está declarando uma variável, né? Que é o símbolo de interrogação. Esse símbolo aqui, ó. O que significa utilizar o símbolo de interrogação, pessoal? Isso aqui, pessoal, quer dizer que você pode ou não ter um age agora. Sem o símbolo, ó, vou arrancar aqui o age. Ele já vai reclamar. Reclamou dizendo para a gente que a propriedade age está faltando no tipo, e aí ele fala aqui, mas é requerida no tipo exemplo props. Ou seja, o exemplo props torna obrigatório que a age exista. Então, se eu colocar aqui agora um ponto de interrogação, isso aqui não é mais obrigatório. Pode ver que assim que eu coloquei já parou de reclamar. E agora o nosso name, role e isadmin está funcionando, mas não tem age e já não está reclamando mais, certo? Por quê, pessoal? Porque o age agora não é mais obrigatório. Então, esse símbolo tira a necessidade de obrigatório. Vou voltar aqui com o nosso age. O que mais que a gente tem aqui que é importante para vocês saberem, pessoal, para esse primeiro momento? Vamos considerar que a gente tem aqui const ids igual a um objeto. E a gente vai ter aqui chave e valor. 10 igual a A. Vou copiar isso aqui, vai ser igual a B. 20. Aqui não é igual, né? É 2 pontos. Beleza? O que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, pessoal? IDs 30, poderia adicionar assim, né? Igual a C, certo? Quando a gente faz isso aqui, deveria funcionar. No JavaScript funcionaria, mas ele está dizendo aqui para a gente um erro, ó. Elemento implícito has any type because expression type 30 can be used to index type, né? E aí ele fala que só tem o 10 e o 20 e a gente não pode criar aqui um 30. Mas teoricamente a gente pode criar. Como que a gente faria para resolver esse problema? Bom, pessoal, o TypeScript tem algumas coisas, tem alguns utilitários, algumas meio que como se fossem funções assim. E a gente tem uma delas que é o record, tá? Vocês podem depois estudarem mais sobre isso, tem mais, tá? E o record ele permite dizer para a gente, ele permite tipar para a gente tanto a chave quanto o valor. Então nesse caso a gente tem assim, ó, se vocês passarem o mouse, você vai ver que ele, ó, generic type record requires two type argumentos, ou seja, ó, ele recebe 2 tipos de argumentos. Então, o primeiro argumento vai tipar esse cara aqui, que é um number. Aí a gente vai passar aqui uma vírgula, né? E vai colocar string. E agora ele permite, ó, que a gente faça isso daqui. Então, agora a gente aqui consegue, por exemplo, fazer uma comparação, né, ó, de IDs 30 igual a ASRED aqui
A gente consegue fazer essa comparação. Se não tivesse isso daqui, pessoal, olha só. Vamos supor aqui que se a gente colocasse aqui tipo boolean, pode ver que ele já dá erro aqui em tudo, na verdade, né? Ó, porque ele fala, ó, a comparação appears to be unintentional, because types boolean and strings have no overlap. Então ele já está dizendo aqui que não tem como comparar o tipo boolean com o tipo string que está ali, né? Beleza? Essa é uma das coisas que a gente pode ter também. Agora, por exemplo, a gente pode fazer aqui, pessoal, um array 1, 2, 3 e fazer aqui um for each, para vocês entenderem algumas coisas, como se fosse aqui, né? E a gente pegar aqui o v mais 1. Vou colocar aqui, criar uma const aqui. Const array test. Se a gente desse um console log aqui, né, pessoal, vocês já sabem aí o que ia sair, né? Isso aqui ia ser 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Ok? Ele ia pegar aqui o nosso número e somar com mais um. TypeScript, ó, ele fez aqui por inferência, ele sabe que dentro de cada um tem um número. Então, se você passar aqui, ó, ele sabe que é do tipo number, né? Poderia tipar aqui? Poderia, ó, number. Não tem problema. Mas, e se eu tivesse uma letra aqui? Se eu tivesse aqui uma letra, pode ver que ele já vai dar um erro, ó. Por quê? Porque ele vai dizer que o operador mais não pode ser aplicado para o tipo string ou number, né? Quando a gente tem aqui um number somando. Então, serve para isso aqui também, a gente consegue identificar erros. E se fosse aqui agora, pessoal, um map, né? Fazendo um map, ia dar a mesma coisa, mas aqui estaria retornando para a gente, ó, um array de number, né? Se a gente quisesse retornar string agora, ao invés de number, quisesse fazer isso aqui, por exemplo, ó. E, sei lá, eu quero retornar aqui SV mais 1, mais em formato de string. A gente passa aqui, ó, tá dizendo agora que é um array de string, porque ele tá retornando string, né? Agora estaria retornando isso aqui, né, pessoal? 2, 3, mais entre strings, tá? E assim por diante. Então, assim, aqui eu falei algumas coisas básicas do TypeScript. Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, basicamente como funcionam as coisas dentro do TypeScript. Acho que dessa aula o mais importante é vocês entenderem a interface, tá? Porque a gente vai utilizar isso aqui para frente, principalmente nesses casos aqui, ó, de funções, tá, pessoal? A gente vai utilizar muito isso daqui, tá bom? Então é importante vocês entenderem aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário, deixa 22 de 100, porque a gente está indo muito longe hoje, mais aí um domingão, e vocês estão aqui firmes e fortes nessa jornada.